Boa noite, minhas irmãs, boa noite, meus irmãos. Vamos nos preparar para mais uma reunião de estudos doutrinários do Centro Espírita Isaac Lima. Sejam todos muito bem-vindos. Que a paz de Jesus esteja presente em nossos corações. Zaqueu, de Gladstone Lage e Tim. Quero ver o esperado Rabi na multidão. Quero ver o esperado Rabi na multidão. Sei que passará por aqui. Sou pequeno e não posso ver sua estatura. Tento à frente e procuro encontrar um lugar de onde eu veja uma árvore ao céu. Me elevarei do chão. Meu espírito deseja retirar a escama véu e contemplar-te a visão. Levantando teu olhar, tu me vês em meu lugar. Me convidas a cear, em minha casa vais entrar. Não mereço, sou Zaqueu, mais um servo no engano. Sou um publicano, se destituir a quem for, pagarei com justeza 4 vezes mais. Me elevarei do chão. Meu espírito deseja retirar a escama véu e contemplar
Boa noite a todos. Do livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, lição 82, em Espírito. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Paulo, carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 13. Quem vive segundo as leis sublimes do Espírito, respira em esfera diferente do próprio campo material em que ainda pousa os pés. Avançada compreensão assinala-lhe a posição íntima. Vale-se do dia qual aprendiz aplicado que estima na permanência sobre a terra valioso tempo de aprendizado que não deve menosprezar. Encontra no trabalho a dádiva abençoada de elevação e aprimoramento. Na ignorância alheia, descobre preciosas possibilidades de serviço. Nas dificuldades e aflições da estrada, recolhe recursos à própria iluminação e engrandecimento. Vê passar obstáculos como vê correr nuvens. Ama a responsabilidade, mas não se prende à posse. Dirige com devotamento, contudo foge ao domínio. Ampara sem inclinações doentias. Serve sem escravizar-se. Permanece atento para com as obrigações da sementeira. Todavia, não se inquieta pela colheita, porque sabe que o campo e a planta, o sol e a chuva, a água e o vento pertencem ao eterno doador. Usufrutuário dos bens divinos, onde quer que se encontre, carrega consigo mesmo na consciência e no coração os próprios tesouros. Bem-aventurado o homem que segue vida fora em espírito. Para ele, a morte aflitiva não é mais que a alvorada de novo dia, sublime transformação e alegre despertar. Muita paz. Boa noite a todos. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, a espiritualidade benfeitora e amiga, e agradecer por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos para o estudo da doutrina espírita. Que todo o conteúdo que será falado na noite de hoje venha nos esclarecer, venha melhorar o nosso entendimento, venha nos fazer refletir sobre os ensinamentos do Cristo, e que todo conteúdo, que todo aprendizado que aqui teremos nesta noite, possamos colocá-lo em prática na nossa rotina diária, que possamos ter um excelente estudo, que assim seja, graças a Deus. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. É com grande alegria que estamos aqui de novo nesse espaço de estudos da Casa de Isaac Lima para estudarmos esta doutrina, como eu sempre digo, maravilhosa e libertadora, que é a doutrina espírita. O nosso estudo da noite de hoje tem como tema o sono e os sonhos, e tem como referência o Livro dos Espíritos nas questões 400 a 412. Esse é um tema bastante interessante, né, porque ele traz algumas dúvidas sempre, né, muito por conta da ignorância que muitos irmãos têm, né, ou ignorância por não conhecer ou por não estudar, né, e muitas das vezes essa ignorância se arrasta, deixando a pessoa crédula, né, favorecendo muitas das vezes o misticismo e o charlatanismo, quando a doutrina espírita, de forma clara e simples, nos explica, nos dá a luz, né, sobre este tema de forma clara. Então, meus irmãos, vamos iniciar o nosso estudo e as nossas reflexões. Nós vamos lembrar que, categorizados por Allan Kardec como fenômenos de emancipação da alma,
O sono e os sonhos são indicativos para nós, né, de que o espírito encarnado nunca está inativo, ainda que mantido ligado ao corpo físico. Então, esse é um ponto importante para nós. Quem descansa é o corpo. Durante o sono, apenas o corpo repousa, pois o espírito não dorme. Aproveita-se do repouso, né, do corpo e dos momentos em que sua presença não é necessária para atuar isoladamente e ir aonde quiser, no gozo, então, da sua liberdade e da sua plenitude, das suas faculdades, né? Só que isso que eu acabei de dizer, né, é relativo também a espíritos que, pelo desconhecimento, pela ignorância, né, pela falta, né, de uma reflexão, eles têm a mesma possibilidade de se emancipar, mas não saem do lado do corpo. Ficam ali ou com medo, né, por conta desse desconhecimento. Durante a encarnação, o espírito, né, gente, jamais se acha completamente separado do corpo. Em qualquer que seja a distância a que se transporte, conserva-se preso sempre ao corpo físico. E ele se conserva preso por um laço fluídico, né? Alguns dão nomes, né? Mas aqui a gente não vai nomear. Existe um laço fluídico que nos prende ao nosso corpo físico, que serve para lembrar, né, ao espírito de retornar a este corpo físico, desde que a sua presença ali seja necessária. Somente a morte rompe esse laço. Então, o resultado imediato do sono, meus irmãos, é o sonho, conceituado pelos espíritos, né, na codificação, como a lembrança do que o nosso espírito, né, viu durante o sono. Eles ainda dizem mais, dizem assim: notais, porém, que nem sempre sonhais, porque nem sempre vos lembrais do que vistes, ou de tudo o que observastes. Então, meus irmãos, é bastante interessante, porque muitos companheiros dizem assim: poxa, eu não sonho, eu não lembro de nada. Não é que não sonhou, não registra, não trouxe, né, para a vida diária, né, quando desperto do sono, as lembranças do que viu ou do que fez. Todas as pessoas sonham, porque o espírito continua em plena atividade enquanto o corpo dorme. Foi o que nós já afirmamos. Apenas não se recordam dos acontecimentos ocorridos na outra dimensão da vida. Mais uma vez lembrando, né, uma fala dos espíritos, eles dizem assim: como o corpo é matéria pesada e grosseira, dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, já que tais impressões não chegaram ao espírito por meio dos órgãos do corpo. Lembrando, meus irmãos, que o nosso corpo físico é muito grosseiro em relação, né, à matéria, né? Melhor dizendo, ela é muito grosseira em relação à dimensão espiritual. Então, muitas coisas que nós fazemos, percebemos, vemos, né? Porque a visão é até relativa a gente usar essa palavra, porque o espírito não vê pelos olhos, e sim por ele todo, né? Como um complexo. Então, quando nós despertamos, esse choque entre o que é muito sutil e o que é muito grosseiro acaba por desfazer
as impressões que nós registramos enquanto espírito, mas elas ficam registradas em nosso espírito, tá? Não nos esqueçamos, o corpo é quem não guarda os registros. Essa relativa liberdade adquirida pelo espírito encarnado durante o sono apresenta algumas características que a gente precisa deixar assinalada. Melhor dizendo, assinaladas. Uma delas é a ampliação das faculdades psíquicas. Enquanto encarnados, né, nossa visão, o nosso tato, olfato, né, os sentidos básicos, eles são muito limitados. Conforme eu até disse anteriormente, quando nós nos desprendemos do corpo físico, né, mantendo apenas aquele laço fluídico, o que acontece? A nossa percepção, ela se amplia absurdamente. Então aquilo que nós achamos que víamos apenas com os olhos, nós passamos a ver por todo o espírito, a ouvir por todo o espírito. E algumas situações acontecem, né, que facilitam essa percepção por parte do espírito. Então os sonhos são efeitos da emancipação da alma, que se torna mais independente pela suspensão da vida ativa, né, de relação, essa vida que nós temos quando estamos acordados. Daí dá ao espírito, né, uma espécie de clarividência, né, indefinida, que se estende a lugares, a distâncias, que assim, a gente não tem nem como divisar, né? Ou seja, mensurar, melhor dizendo, porque o espírito se torna uma potência quando desligado, mesmo que temporariamente, né, da matéria. Mas volto a repetir, há companheiros ligados profundamente, né, ou pelo desconhecimento à matéria, e não conseguem, embora tenham todo esse potencial, não saem de perto do corpo. Quando dormimos, né, através do sono, e estamos emancipados, né, do nosso corpo físico, isso viabiliza, né, o nosso encontro com entes queridos e com bons espíritos. Lembrando sempre, gente, que isso obedece a uma lei de afinidades, né? Se as nossas afinidades são com os bons espíritos, com as pessoas que nós amamos, assim, a gente pode dizer com certo grau de certeza que estaremos próximos a eles, estaremos rodeados desses irmãos, que o amor que nós construímos aqui em vida, né, permite. Mas também, se nós construímos, né, uma vida ligada à materialidade, ligada ao ódio, ao rancor, a sentimentos baixos, com certeza também, conhecedores dessa potencialidade, ao despertarmos para essa emancipação, iremos nos encontrar com os nossos afins. Os espíritos dizem, né, que o sono é a porta que Deus abriu para nós entrarmos em contato com os amigos do céu. É o recreio depois do trabalho, enquanto nós esperamos a libertação final, né, que irá nos restituir ao nosso meio próprio. O sono, né, vai nos possibilitar também o progresso espiritual. Porque quando a gente dorme, né, nós poderemos, como eu já disse, estar em contato com espíritos amorosos, com espíritos superiores, e se formos merecedores, estaremos junto com eles, conversaremos,
seremos instruídos, trabalharemos junto com eles, a gente pode até dizer assim, né? Trabalharemos em obras que nós só vamos encontrar prontas quando nós desencarnarmos e estivermos novamente juntos a eles plenamente e vermos aquilo que o fruto dos nossos esforços, né? Agora, os espíritos, como eu já coloquei, mais presos à matéria, né, bem perfeitos, bem rudes, com sentimentos baixos, vão buscar os seus afins e vão se integrar a eles também em obras, mas não em obras divinas, não em obras de amor e de caridade. E vão também sentir a consequência dessas atitudes. Também quando emancipados, enquanto o nosso corpo está em repouso, se refazendo, né? As suas energias, o seu fluido vital, nós vamos a mundos inferiores à Terra, como também vamos a mundo, podemos ser convidados por merecimento a ir a mundos superiores, visitar, de passagem. Nós podemos estar em contato com velhas afeições, podemos buscar, né, atividades nobres, como eu já falei, bem como também, né, prazeres baixos, né, mais baixos do que o que nós temos até aqui. Seguir doutrinas que não nos elevam, que nos acorrentam. Então, quando nós dormimos, abre-se a porta da espiritualidade para nós. E nós vamos, naturalmente, caminhar de acordo, ou melhor dizendo, vamos caminhar para nos juntar de acordo com as afinidades e como nós somos e nos comportamos em nossa vida diária. Seja aonde estivermos, se estamos num ambiente, né, onde nós fazemos a diferença pelo trabalho, pelo esforço, pelo amor, pela prática da caridade, fatalmente nós estaremos em ambientes mais agradáveis do que aqueles que buscam o contrário, que nutrem sentimentos difíceis, né, que buscam no seu dia a dia, ao invés de angariar para si a simpatia dos outros, busca angariar a antipatia, busca criar problemas, né, por onde passa, disseminando, ao invés do amor, vamos falar assim, né, a dor. Então, meus irmãos e irmãs, o sono influi mais do que a gente pensa na nossa vida. À medida que nós desenvolvemos, né, a capacidade de lembrar dos sonhos, e para isso existem orientações médicas e psicológicas. Mas, assim, tudo tem que ter um objetivo na vida, né, gente? Ninguém vai sair hoje e vai dizer assim, agora eu vou passar a estudar porque eu quero ter uma memória de tudo aquilo que se passa comigo à noite. Não, há irmãos que têm uma capacidade maior, outros menor e outros praticamente nula. Tudo depende da necessidade. A gente não deve provocar uma situação se a gente está movido apenas pela curiosidade, né? Tem que ter um objetivo para isso. Então, agora, existem orientações médicas e psicológicas, né, que nos permitem ter uma capacidade maior de lembrar, né, com certa nitidez dos sonhos que nós tivemos, que, lembrando, nada mais são do que a atividade do espírito desprendido do corpo físico durante o sono. E só para marcar um pontozinho aqui, não precisa estar dormindo profundamente, não.
né? A gente costuma dizer, né, que aquele balançozinho, né, que a gente às vezes, né, quando andava de trem, dava aquele cochilozinho, já basta para que o espírito passe a ter percepções do mundo espiritual, ou seja, um cochilozinho, um torpor dos sentidos físicos já permite que o espírito possa acessar a dimensão espiritual. E aí, né, se nós fizermos uma avaliação, né, surge então com frequência cada vez maior, se nós dilatamos, né, essa capacidade, os chamados, né, sonhos espíritas, que assim, eles recebem esse nome pela lucidez e coerência das lembranças. Não são aquelas lembranças difusas, né, que nós de locais onde nós nem sabemos onde é. Não, fica para nós uma recordação organizada. E esse tipo de situação, né, é de grande valia para nós encarnados, porque auxiliam, né, ao nosso progresso espiritual. Imagina se a gente teve contato com o nosso mentor, é óbvio que ele não vai dizer o que nós vamos fazer, não vai falar para nós tomarmos, mas vai nos trazer reflexões importantes sobre a nossa encarnação. E se nós nos colocarmos, né, como fiéis aprendizes, nós vamos refletir. E isso vai nos ajudar muito. São numerosos, né, os exemplos autênticos de avisos que vêm através dos sonhos. Mas a gente não deve concluir disso que todos os sonhos são avisos. E muito menos, né, que tudo que se vê em sonho tem uma significação explícita nas nossas vidas ou daqueles a quem convivem conosco. Senão nós vamos nos posicionar como aqueles que buscam interpretar os sonhos, né? E nós sabemos que isso é um tipo de crença equivocada, supersticiosa e absurda. Como é que a pessoa que sonha com tal coisa pode associar a X comportamento ou a X situação em sua vida? Isso não é uma regra. Isso não acontece de forma matemática e exata. Agora, o espírito, o corpo pode não lembrar, mas ficou guardado no espírito aquilo que nós conversamos, os locais pelos quais passamos, o que vimos, toda a ordem de reflexões e de sentimentos. E se for necessário, sendo necessário, como está guardado no espírito, isso pode ser lembrado. Como, por exemplo, compromissos reencarnatórios que nós assumimos. Uma situação hipotética. Alguém assumiu, né, que teria filhos em determinada época da vida. Então é natural que o seu mentor, né, o espírito que o guia, em determinado momento, converse com ele, fala assim: fulano, olha, está chegando mais ou menos o período em que você se comprometeu a receber tais e tais espíritos como filho. Então você precisa se preparar. Mas quando a gente retorna, a gente não lembra disso. Mas aquilo ficou registrado em nosso espírito. E aí o nosso mentor espiritual, né, o espírito que nos guia aqui no planeta Terra, usa dessa lembrança que está no espírito para que nós despertemos para essa necessidade. É quando tanto o
o homem quanto a mulher, né? Ao ver uma criança, despertam aquele sentimento da paternidade, né? Às vezes vê um filme, às vezes vê uma situação, e esses sentimentos despertam, né? Para que esse compromisso ele se consubstancie de forma natural. Mas para deixar bem claro, né, sobre essa questão da significação dos sonhos, eu quero ler na íntegra a pergunta 404 do Livro dos Espíritos, que diz assim: que se deve pensar das significações atribuídas aos sonhos? Kardec fez essa pergunta e os Espíritos respondem: os sonhos não são verdadeiros como entendem os ledores de sorte, pois é um absurdo crer-se que sonhar com tal coisa anuncia tal outra. São verdadeiros no sentido de que se apresentam imagens que para o espírito têm realidade, porém que, frequentemente, nenhuma relação guardam com o que se passa na vida corporal. A miúde, são também, como atrás o dissemos, uma recordação. Por fim, podem, algumas vezes, ser um pressentimento do futuro que Deus o permite, ou uma visão do que, no momento, ocorre em outro lugar a que a alma se transporta. Não se contam muitos os casos de pessoas que, em sonho, aparecem a seus parentes e amigos a fim de avisá-los do que a elas está acontecendo? Que são essas aparições, senão as almas dos espíritos de tais pessoas a se pronunciarem com estes caros? Quando tendes certeza de que o que vistes realmente se deu, não fica provado que a imaginação nenhuma parte tomou na ocorrência, sobretudo se o que observastes não vos passa pela mente quando em vigília? Então, meus irmãos, aqui os espíritos que ditaram essa pergunta são categóricos. Não podemos associar de forma simplória o que vemos a fatos. E para nós encerrarmos o estudo da noite de hoje, nós vamos relembrar, fazendo assim um apanhado do que vimos. O que é o sono, né? É um descanso para o corpo, mas quem descansa é o corpo, não a alma. A alma, ela continua em atividade, desprendendo-se do corpo, assumindo potencialidades que ficam muito obscurecidas pela matéria. Pode ela ir viajar e estar com espíritos afins, com os seus amores já desencarnados, podendo estar com espíritos superiores. Agora, isso tudo que nós estamos dizendo tem o condicionante da alma. Compreender essas potencialidades, saber que pode não ser ignorante em relação a tudo isso que foi dito. Então, meus irmãos, eu desejo que todos possam continuar refletindo no estudo da noite e que a paz do Mestre Jesus possa habitar o coração de todos nós. Um grande abraço. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que após esse estudo a gente possa novamente se harmonizar e elevarmos nosso pensamento em agradecimento à oportunidade que nós tivemos, em primeiro lugar, de podermos acompanhar o estudo,
de podermos ter um momento de reflexão e também agradecer, Pai, por todo o auxílio da espiritualidade amiga que nós e nosso planeta vem recebendo nesse momento. Que todos os irmãos, todas as irmãs que tanto necessitam de Ti possam ser inspirados pela espiritualidade amiga, possam receber o auxílio que precisam. E que assim, mantendo essas boas energias, mantendo essas boas vibrações, nós possamos encerrar esse momento de hoje, né, levando conosco, né, todos esses bons pensamentos para a nossa próxima semana. Que assim seja. Prezadas irmãs, prezados irmãos, ao final desta reunião, nós agradecemos a todos os que nos ouviram, agradecemos a todos os companheiros e companheiras que colaboraram para que essa reunião fosse feita. Agradecemos esta bendita oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, em nome de Deus nosso Pai. Que possamos nos reencontrar na próxima semana com alegria em nossos corações. Uma boa noite e um grande abraço. Realmente Jesus, grupo que atua. No teu olhar eu pude ver o mar azul, no respirar da imensidão eu pude ver teu coração, sentimento, um exemplo a seguir, esperança de reencontrar aqui tua verdade. Eu preciso ser feliz, basta querer encontrar você. E ver em mim as tuas mãos e alimentar o meu irmão com tua fé, com tua luz. Quero viver realmente, Jesus, sentimento, um exemplo a seguir, esperança de reencontrar aqui tua verdade. Eu preciso ser feliz, basta querer encontrar Jesus, sentimento, um exemplo a seguir, Jesus, esperança de reencontrar aqui, Jesus, tua verdade. Eu preciso ser feliz, basta querer